Boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E hoje a gente tem o prazer de receber o professor Rodolfo Pamplona Filho, que gentilmente aceitou o nosso convite para fazer uma palestra aqui no nosso ciclo de palestras aqui da PUC Minas. E realmente é uma pessoa extraordinária e eu tenho certeza que vocês vão aprender muito com ele. Professor Rodolfo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né? O senhor vai ser sempre bem-vindo aqui na PUC, presencialmente ou virtualmente. Gostaria muito, não vou tomar muito seu tempo, gostaria de ouvir o senhor falar, que é, vamos dizer, a grande atração da noite. Muito obrigada. Obrigado, professora Fernanda. Para mim é um prazer estar aqui virtualmente com vocês. Quero dizer da minha enorme satisfação de servir a todos e todas aqui por este meio virtual, dizendo a todos e todas que não esqueçam de mim quando retomarem os eventos presenciais. Para mim vai ser um prazer estar aí na PUC com vocês. Já participei de bancas de mestrado, doutorado aí, já tive a oportunidade de fazer participação especial em algumas aulas. Para mim é uma satisfação enorme, tenho grandes amigos que ministram aulas aí. Então, e agora tem uma nova amiga, que é a professora Fernanda Diniz, que entrou em contato comigo pelo Instagram, e eu disse, olha, vamos agendar. O problema é, eu tenho uma máxima filosófica da minha vida, que é uma máxima de Mahatma Gandhi, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Eu estou aí servindo a todos e todas. Eu só preciso colocar tudo na agenda direitinho, porque eu, digamos, estiquei muito a corda nesse período da pandemia, eu fiz mais de 400 lives, e aí agora eu estou tentando dar uma selecionada para a gente poder ter pouco tempo para respirar. Mas aí a PUC de Minas está aqui entre as prioridades e eu estou retomando essas atividades. Eu quero dizer a todos e todas da minha satisfação, do meu prazer, do meu privilégio de estar aqui conversando com vocês, batendo um papo sobre a disciplina jurídica das relações de trabalho nesse período da pandemia. Mas dizer a todos e a todas que podem fazer perguntas à vontade aí no chat, a professora Fernanda modera, manda para mim, joga aí no canal no YouTube, pode perguntar, sabe, eu tô facinho, tô assim meio cinemagal, me chama que eu vou, que aí para mim vai ser um prazer bater esse papo com vocês, conversar. Quero convidar a todos e todas que me sigam no meu Instagram, meu perfil no Instagram é @rpamplonafilho. Peço que a professora Fernanda bote aí no YouTube aí para o pessoal, @rpamplonafilho, o pessoal me conhecer meu perfil, as minhas loucuras, né? Eu falo de direito, mas falo de arte, eu falo de filosofia, falo de poesia, falo de gastronomia, então estamos aí trabalhando com vocês, batendo esse papo. E meus canais no YouTube, eu tenho buscado servir a todos e todas nesse perfil, né? Eu tenho algumas facetas, né? Tenho 3 canais no YouTube. O primeiro é o canal Pamplona, é o canal principal, onde tem meu conteúdo exclusivo, dicas de direito civil, direito de trabalho, processo de trabalho, metodologia da pesquisa, direito do consumidor, né? Estamos abrindo cada vez mais playlists para vocês terem coisas que possam, material inédito, material exclusivo, né? As lives que eu faço diretamente no meu perfil, no Instagram, eu posto lá, né? E tem um canal Papeando com o Pamplona, que é um canal em que eu boto meu conteúdo compartilhado. Então, se me disponibilizarem o vídeo aqui desse nosso bate-papo, eu vou colocar lá no canal Papeando com o Pamplona. Vai ser um prazer divulgar também a PUC de Minas lá, mas lá vocês vão achar também as lives que eu fiz em perfis alheios, vão ver também o meu talk show. Eu gravei vários episódios aí em Minas Gerais, né? E foi uma oportunidade muito legal, que era o Papeando com o Pamplona, era um talk show jurídico. Tivemos 7 temporadas, era quase Netflix, né? Tive 89 episódios no ar e a gente parou por causa da pandemia, porque era algo que era feito presencialmente, né? Então, para perder um pouco o sentido, né, fazer nesse momento. Mas quem sabe a gente vai... O único direito verdadeiramente inalienável é o direito de ter esperança. Quem sabe a gente tem esperança de poder retomar o gosto bom de um abraço, né? E aí a gente poder fazer também, retomar o Papeando aí, ainda em 2021, quem sabe fazendo uma 8ª temporada, né? Eu fico brincando, dizendo assim, ó, eu tô que nem Lucifer lá na Netflix, né? Que foi cancelado e depois resgataram, então quem sabe o resgate também, o Papeando. E ainda tem o canal Crooners, que é o canal da minha banda. Eu tinha uma banda de jazz, né? Eu cantava, né? Eu fazia
covers do Frank Sinatra, Elvis Presley. Estava conversando aqui com a professora Fernanda, com uma saudade de viajar terrível, eu adorava ir a Belo Horizonte. Tinha lá aquele restaurante Vecchio e o Sonho, que parece que fechou, né? Tinha lá um piano, eu sentava lá que o pessoal cantava, né? And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say clear, I'll state my case, of which I'm certain. I live a life that's full, I travel each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. E aí, cantando. Sempre eu brincava muito com o pessoal aí, eu tenho grandes amigos e amigas aí, então só fiz essa aprendizado para essa introdução para vocês ficarem à vontade. Eu sou absolutamente informal, disse que eu não ia fazer de gravata, estou aqui à vontade no estúdio aqui da minha casa para a gente poder transmitir com vocês. E dizer mais uma vez, olha, pode mandar mensagem para mim lá no Instagram. Se vocês... Eu estou na magistratura desde 1995, né? Vou completar 26 anos ininterruptos de magistratura, estou na ativa da magistratura, estou fazendo audiência. Se você quiser assistir a audiência comigo, você pode assistir a audiência, manda lá uma mensagem inbox lá no direct, né, do Instagram, eu lhe mando o link. Né? Essa semana eu vou fazer pauta quarta e quinta-feira, a partir de 9 da manhã. Será um prazer receber a noção do aprendizado. Eu acho que é muito importante nesse período de pandemia que nós estamos com essas aulas remotas. Às vezes vocês podem sentir falta de um aspecto prático, né? Pode ir para lá, pode a professora Fernanda organizar os alunos dela, levar todo mundo para assistir. Eu não tenho limite, a gente está fazendo Google Meetings, daqui depois vai mudar para o Zoom também. Então, por minha sala pode ter 300 pessoas, não tem problema. Recebo todo mundo. Meu secretário de audiência pira comigo, porque eu levo todo mundo, recebo todo mundo, ainda para a audiência para explicar. Então, acho que é uma forma muito interessante de aprendizado. E aí a gente vai ter essas oportunidades, não é blefe mesmo. Se você mandar um direct no Instagram, sou eu mesmo que respondo, minha assessoria não. Então, aí a gente vai se ver daqui a pouco. Faça o teste, né? Tira uma foto aqui, a professora Fernanda aí, né? Poste aí, faz um meme comigo, pode postar, poste nos stories, me marque que eu reposto. Né? Eu adoro isso renova o meu gosto de viver, de ensinar. Então, estamos aí à disposição para vocês. Então, já feitas essas introduções, vamos aqui bater o nosso papo hoje, especificamente, sobre a disciplina jurídica das relações de trabalho nesse período da pandemia. E na verdade, algo muito interessante, sabe? Eu acho que, eu vou dizer assim, numa linguagem bem informal, o direito de trabalho estava meio desprestigiado, né, depois da reforma trabalhista de 2017, estava meio escanteado. Né? As pessoas diziam, não, agora é a prevalência do negociado sobre o legislado, não vale a pena estudar direito de trabalho, não quero mais estudar direito de trabalho na prática, eu não quero fazer para o exame da ordem. E, de repente, 2017 para 2020, muita gente queimou a língua. Por quê? Porque, de fato, né, a gente pode dizer que o direito do trabalho, com a pandemia, o direito e o processo do trabalho, com a pandemia, retomou um protagonismo que ele nunca devia ter aberto mão. Né? Se com a reforma trabalhista, a Lei 13.467, de certa forma, as pessoas não estavam mais querendo aprofundar o estudo das relações de trabalho, foi só começar o ano de 2020, com a Lei 13.979, que é a chamada Lei da Pandemia, que lá no artigo 5º dizia que a ausência ao serviço por uma questão de isolamento, quarentena ou algo do gênero, né, não constituía falta injustificada. Só essa previsão fez com que todos nós, professores de Direito do Processo de Trabalho, voltássemos ao protagonismo para explicar, no mínimo, a diferença de interrupção para suspensão, quando é que paga o empregador, quando é que paga o INSS e tudo mais. E o fato é que, após esse primeiro marco, vamos dizer assim, a Lei 13.979 e o recrudescimento da pandemia, a gente vivia dizendo assim, olha, era complicado porque a gente dormia com um sistema normativo e acordava com outro, porque começamos a ter uma verdadeira pandemia de medidas provisórias para disciplinar matérias
referente às relações do trabalho nesse período. E aí a gente vai fazer um panorama aqui com vocês, para a gente fazer um resgate nesse ponto, para compreender a matéria. A primeira MP a se destacar é a MP 927. A MP 927 veio numa linha muito interessante, que era a ideia de preservação de trabalho e renda, mas numa perspectiva de manter os postos de trabalho. E aí tentou buscar, dentro da legislação infraconstitucional, aquilo que dava para modificar, para pensar em atos unilaterais, atos do empregador, né, pela via individual mesmo, mas para manter postos de trabalho. Então, nós tivemos aí um fenômeno extremamente comum aqui para todos nós, a ideia de colocar os trabalhadores em home office, em teletrabalho, né? A própria ideia de antecipação de feriados, antecipação, né, de férias, seja individuais ou coletivas, né, fazendo modificações tópicas na CLT, mas para admitir isso de uma forma pela via unilateral ou pela via individual, né? E, nesse ponto, inclusive, há algumas questões muito interessantes, como, por exemplo, o banco de horas invertido, né, com a ideia de folgar agora para depois compensar isso, né, numa perspectiva apenas nova na ideia dessa contabilidade das horas, mas é algo que, para mim, essa linha foi muito interessante na ideia de preservação de trabalho e renda e da própria empresa. Só que essa MP 927 foi uma MP muito polêmica. Ela trouxe algumas notas dissonantes que precisam ser explicitadas. A primeira foi o seu artigo 18, que admitia a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho sem qualquer tipo de remuneração por até 4 meses. Isso gerou uma grita tão grande que o senhor presidente da República, lá no seu diário oficial particular, que é o Twitter, ele disse lá, vou revogar. E realmente, em menos de 24 horas, editou a MP 928 só para revogar o artigo 18 da MP 927. A gente tem essas coisas estranhas no Brasil. Edita-se uma medida provisória e depois uma medida provisória para revogar parte da medida provisória. Né? E aí, o que é que acontece? Além dessa, tivemos uma questão interessantíssima, que foi seu artigo 29, que vinha numa ideia de tentar blindar o empregador de qualquer tipo de responsabilidade civil decorrente de doenças referentes ao Covid, de patologias que surjam em função da Covid, e aí tentando dizer que o empregador não responderia por nenhum tipo de dano. Só que essa matéria chegou ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, como já tinha decidido em 2019, foi tema de sua jurisprudência, da possibilidade de uma responsabilidade civil objetiva do empregador em função de um risco acentuado da atividade, tese que me é muito cara, porque eu e Pablo fomos as primeiras pessoas a defender isso no país, aqui neste livro, aqui no volume 3 do meu livro de Direito Civil, né? Então, naquela perspectiva, a gente passou a trabalhar essa matéria e defendíamos, sim, a possibilidade. E o Supremo reconheceu isso, né? E aí o Supremo, com base nessa linha da sua jurisprudência, ele retirou a eficácia do artigo 29 da MP 927, o que, nesse mundo estranho que a gente está vivendo das fake news, gerou uma situação estranhíssima, porque os jornais começaram a dizer que o Supremo tinha dito que a responsabilidade civil do empregador por causa de um empregado com Covid era objetiva, o que o Supremo nunca disse. Nem o Supremo, nem eu disse. Na verdade, ele disse que pode ser. Aí a questão do risco acentuado, a gente vê isso, talvez, na atividade hospitalar, de uma maneira mais fácil, mas a gente precisa realmente compreender essa matéria de forma diferenciada, né? E aí, essa MP 927 foi realmente uma MP muito polêmica, e a sua tramitação no Congresso Nacional foi mais polêmica ainda, porque alguns congressistas resolveram fazer um fenômeno brasileiro da jabuticaba, que é o quê? Essa coisa que só acontece no Brasil, né? Começaram a querer inserir matérias que não eram da norma na disciplina da MP para abreviar o processo legislativo. Isso gerou um impasse tal que o governo disse: não faço questão de
aprovar a MP 927, a MP 927 caducou, o que tem gerado hoje diversas controvérsias em função desses atos unilaterais da MP 927, que, na verdade, estão respaldados por uma regra de direito intertemporal, mas não podem mais ser feitos unilateralmente hoje, porque não falta ali respaldo normativo, já que a regra da CLT é diferenciada, é mais restritiva. Só que, além da MP 927, nós tivemos a polemicíssima MP 936. E a MP 936, que vocês consultando meus canais do YouTube vão verificar, eu fiz várias lives sobre isso e antecipando que viria essa MP, né, para admitir o quê? A redução dos salários dos trabalhadores pela via individual, excepcionando a previsão constitucional específica do artigo 7º, inciso 6 da Constituição, que fala que só pela via negocial coletiva, e também admitindo a suspensão dos contratos de trabalho com o pagamento do benefício emergencial. E aí o que é que acontece, meus amigos e minhas amigas? Né? A MP 936 trouxe essa previsão específica de uma redução de salário pela via individual, violando diretamente, frontalmente, a literalidade, né, da Constituição, gerou uma ação direta de constitucionalidade, a de 6363, que também teve uma tramitação interessantíssima. Por quê? Porque ela teve uma liminar deferida pelo seu relator, ministro Ricardo Lewandowski, que, sabe assim, não sou contra nem a favor, muito pelo contrário, mais ou menos isso, disse que a norma não era nem constitucional nem constitucional, mas ele dava uma interpretação conforme para dizer que poderia ser feito pela via individual, mas tinha que cientificar o sindicato previamente, dando uma linha. E aqui é coisa interessante, esta liminar, né, ela foi submetida ao plenário. E aí, um julgamento em 2 dias, quinta e sexta. Na quinta-feira, quem foi fazer a sustentação oral, como a amicus curiae, a própria AGU, todo mundo aplaudia a liminar, dizendo é uma melhor forma, não sei o quê. E aí só leu o voto do Ricardo Lewandowski, que aí, digamos assim, sambou na cara da sociedade, dizendo, olha só, tal, tanto aplauso. Aí, no dia seguinte, ninguém votou com ele. Todos os ministros do Supremo votaram de forma divergente, né? E aí, o que é que foi interessante? 7 ministros admitiram que a norma era constitucional pela situação excepcional da pandemia, o que é um fato, a situação da pandemia é uma situação absolutamente excepcional. Se alguém chegasse com a profecia apocalíptica em dezembro de 2019, dizendo que a gente ia passar um ano em home office, as pessoas iam dizer, sai daqui, pirou, surtou, isso é impossível. Bem, o improvável, o inviável, o impossível tornou-se realidade. E nós estamos enfrentando isso. E o Supremo, numa ideia de um direito emergencial, admitiu uma excepção, uma excepcionalidade, uma exceção da literalidade do inciso 6º do artigo 7º da Constituição, que eu nunca acho uma boa coisa. Eu disse que o Supremo ia decidir assim, mas não acho que essa é a melhor diretriz. 2 ministros, né, Rosa Weber e Marco Aurélio, disseram que era inconstitucional e ficou o Lewandowski sozinho. E é interessante que essa medida provisória, que foi ratificada na sua constitucionalidade pelo Pleno, né, com a revogação, portanto, da liminar concedida, foi convertida em lei, tornou-se a Lei 14.020, e o que é que acontece é que o novo fenômeno jabuticaba, inserindo, inclusive, estabilidade de portador de necessidades especiais nesse texto, sem nenhuma previsão anterior. Só que, olha que coisa interessante, a Lei 14.020 vinha com o benefício emergencial. O benefício emergencial terminou o seu prazo para concessão, está em discussão no Congresso Nacional, a Lei 14.020 continua válida, e a pergunta que não quer calar, é possível hoje reduzir salário se não tiver benefício emergencial? São questões que a gente tem que enfrentar nesse dia a dia por causa
dessa circunstância e da lentidão do Congresso Nacional. Bismarck diria, se nós soubéssemos como são feitas as leis e as salsichas, nós nunca nos valíamos delas. E, realmente, nós estamos vivendo um período muito complicado em que há, nessa linha, grandes questões a ser enfrentadas e o Congresso Nacional ainda não se movimentou o suficiente. Nessa linha, nós tivemos pelo menos mais 3 medidas provisórias que merecem destaque, e aí a gente pode pensar na 944, 945, 946, sobre a questão do benefício emergencial, sobre a questão do auxílio emergencial, sobre a questão do próprio fundo PIS/PASEP para ter uma recomposição, né? Nós temos várias questões hoje sobre o tema. Só que aí, essa é uma questão também de direito material, eu vou querer saber as suas dúvidas e tirar aqui, bater um papo, mas também a gente precisa perceber que não é a disciplina jurídica das relações de trabalho não se refere somente ao direito material, mas também ao direito processual. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período absolutamente fértil em novas construções e em revisão de determinadas premissas que estavam assentadas. Eu costumo dizer que essa é uma matéria que a gente não tem que citar nenhum jurista, mas sim Lulu Santos e Nelson Mota. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará, inclusive a pandemia. E a gente precisa entender que havia uma evidente resistência na Justiça do Trabalho a temas como negócio jurídico processual, e a gente vê um respaldo do CNJ para a atuação, a retomada dos processos, né? Havia uma profunda resistência de meus colegas magistrados a audiências por teleconferência, ou audiências telepresenciais, ou audiências mistas, e hoje tem sido a única forma para fazer audiência. Por quê? Porque nós temos várias cidades ou vários estados em lockdown. Então, eu cheguei a fazer audiência presencial neste período da pandemia, quando nós tivemos ali uma amainada da primeira cepa, mas com a segunda cepa, né, nós temos que suspender tudo de novo. Então, hoje nós estamos criando um novo sistema normativo processual, né, de um rito trabalhista emergencial, né, e que a gente está vendo na prática. E, na verdade, é como aquela questão da poesia, né? Não há caminho, o caminho se faz caminhando, e nós estamos caminhando para outorgar a prestação jurisdicional, e hoje é um dia especial, se você não sabe, né? Hoje, dia 26 de abril, é o dia do juiz do trabalho, então também é o meu dia, né? E nós, juízes do trabalho, estamos reconstruindo o processo do trabalho através de adaptações, né? Nós, tradicionalmente, quando eu entrei no seu trabalho lá em 92 como servidor, em 95 como juiz, né, nós tínhamos um processo muito simplificado em audiência, com uma concentração, com sessão única, e hoje nós estamos quase com uma CP6ação do processo do trabalho, em que a disciplina do chamado rito trabalhista emergencial tem gerado o quê? Uma ideia de fazermos as audiências só depois de garantido o contraditório. Ora, nós tínhamos inicialmente uma ideia, né, de que todo o processo do trabalho se realizava com a concentração dos atos e audiência, tanto que a gente não tem formalmente uma citação, nós temos uma notificação para comparecer à audiência. Mas hoje a notificação virou citação, porque está abrindo prazo para 15 dias para contestar. E se não contesta, revelia, meu amigo. Sem audiência. O processo pode ser julgado sem audiência. Então, mudou um sistema, mas sem mudar a lei. Foi a forma que se teve para dar uma otimização na prestação jurisdicional e que acaba virando uma nova experiência. Fazer audiência telepresencial definitivamente não é a mesma coisa de fazer audiência presencial. Eu abri a nossa live convidando vocês a assistir a audiência comigo. E não é blefe, não. Eu estou chamando
Para mim é muito importante que vocês são estudantes de direito, precisam aprender como é que é isso na prática. Claro que eu sou um juiz muito mais acessível, a gente bate um papo, mas vocês precisam compreender como é que é isso, como é que se deve se portar, como é que deve assistir, como é que cada ato, por quê? Porque nós estamos numa fase de readequação, e aí como é que eu ouço a testemunha? A testemunha ela pode ficar no mesmo ambiente do advogado, ela pode ficar no mesmo ambiente da parte, no processo isso não seria possível, ou, na verdade, a gente ouviria e estaria com a mediação do juiz. Agora, nós não sabemos, pode ouvir no escritório, pode ouvir numa sala contígua, como é que a gente faz isso? Então, são aspectos que a gente precisa efetivamente verificar. E, olha, eu não sou o senhor da razão, eu tenho aqui a dizer a vocês, meus amigos e minhas amigas, que há muitas questões que a gente está aprendendo na prática, eu diria quase a facão, né? E uma delas tem sido um reavivar da teoria da imprevisão. A gente estuda, eu sou professor tanto de direito civil como de direito de trabalho, né? E eu ensino os meus alunos e alunas em teoria geral dos contratos, a ideia da teoria da imprevisão, a revisão contratual, a discussão sobre isso, mas é preciso entender como isso pode ser feito na Justiça do Trabalho. Por quê? Porque a gente tem rediscutido, às vezes, acordos judiciais por causa de uma perda da solvabilidade das empresas que estão fechadas, né? Estava conversando com a professora Fernanda, né, aqui nos bastidores, né, que nesse período da pandemia eu descobri mais uma atividade para fazer, eu virei blogueiro gourmet. Por quê? Porque eu estava morando sozinho, né, num flat, e aí eu precisava dar apoio, eu precisava não, eu me sentia compelido a dar apoio a pequenos empresários, estavam vendendo lá lanche na rua, não sei o quê. Aí eu comecei a ver o local que eu comia, tirava foto, divulgava, e o cara ganhava 100, 200, 500, 1.000 seguidores. E aí, eu faço de graça, eu faço isso realmente por solidariedade, né? E a gente começa a ver nessa perspectiva que nós estamos todos na mesma tempestade, mas não estamos no mesmo barco. E aí, dentro dessa ideia, a gente precisa prestar algum tipo de apoio. E aí eu vi as dificuldades que pequenos empresários tinham para pagar, para sobreviver na sua atividade econômica. Então, estava ajudando todo mundo aí. E aí isso ia para o processo, o indivíduo doutor não tem mais condições de pagar aquele acordo, porque a empresa fechou. Não tenho mais, como é que eu faço? A gente ia discutir isso. E aí as pessoas faziam isso de uma maneira que, para minha opinião, é equivocada. Juiz, qualquer magistrado não pode ficar reduzindo valor de parcela assim unilateralmente, de forma imparcial. Não. A ideia da cláusula rebus sic stantibus deve ser uma causa, um motivo para que nós possamos rediscutir e aí aprender, olha, vamos estudar obrigações de novo, ó, o volume 2 ali, vamos pensar, porque a gente tem que empoderar as partes, notadamente seus advogados, para rediscutir o conteúdo, verificando, nesse ponto, condições para dar solvabilidade e fazendo inovações. Ou seja, não é fazer essa maluquice de o cara dizer, não, estou reduzindo 10%, 20%, 30%. Não, não é isso. Se você não tem como dizer efetivamente a mudança da equação econômica, que você exortar as partes para resolver isso. Por quê? Para que possam buscar de forma conciliada uma nova forma para resolver as questões. Eu já estou falando há cerca de meia hora, mas eu quero dizer, eu posso falar ainda muito mais, uma pergunta para a professora Fernanda, se prefere que me mande as perguntas ou alguma coisa, eu continuo falando. Eu estou aqui a livre, estou à disposição. Até 7 da noite eu sou de vocês, né? Mas é só para poder ter uma interação maior, não sei, porque eu estou literalmente pelo Zoom, eu não estou acompanhando no YouTube. Então, eu não sei se tem perguntas ou não, às vezes o pessoal fica tímido. Estou acompanhando aqui o YouTube. Tem algumas então, perguntas que já chegaram. Assim, pode até perguntar pegando... à vontade, ó, gente. Pode perguntar do tema, fora do tema, estamos aí à disposição. Eu estou aí para bater papo com vocês. Pegando carona aí, eu acho que essa questão do agravamento do desemprego e, ao mesmo tempo, o agravamento da insolvência das empresas é um grande problema para o direito do trabalho. Eu sou professora de Direito Empresarial e de Direito Civil.
Então, isso, para mim, é realmente uma realidade. Então, eu acho que essa ideia da questão da mediação é super importante, que é um olhar, eu acho, diferenciado, porque não é o que a gente vê, né? Como o senhor mesmo colocou, às vezes tem juiz que Perceba, simplesmente bate o professora, martelo. a senhora é muito mais jovem do que eu, evidentemente, eu sou um coroa, a senhora é uma menina, eu tô aqui já dobrando o cabo da Boa Esperança, aqui com a minha barba branca, eu estou me sentindo quase um coelho de Páscoa, com a barba, o pelo branquinho, os olhos vermelhos, né? Mas o que é que eu posso dizer aqui, meus amigos e minhas amigas? Né? A gente precisa entender que a gente precisa mudar o olhar na própria atividade do magistério e da própria atividade jurídica. Porque eu que sou um coroa, quando eu comecei na faculdade, né, a gente aprendia a brigar. A gente não aprende na faculdade a resolver problema. A gente aprende a fazer petição inicial, contestar recurso, sentença, mas não aprende a resolver problema. E resolver problema é uma atividade que é muito mais complexa. Eu digo isso porque eu sou juiz do trabalho, o pessoal da velha guarda, não tem acordo, já vou para a instrução. Cara, às vezes uma tentativa de conciliação, você demora muito mais tempo do que na instrução, mas você resolve a questão. Né? E é preciso compreender isso. O pessoal lá do sub-ramo, lá do direito penal, eles podem nos ensinar um pouco lá na ideia de justiça restaurativa, no restabelecimento de canais de comunicação, né, para a busca efetivamente de empoderar as partes para obter um determinado resultado. Isso é algo que a gente não aprendia na faculdade. Por quê? Porque a gente fica achando que o direito resolve tudo. E aí o que eu fico assustado é que os meninos e as meninas hoje, eles parecem que não estão estudando direito, mas sim defesa da arte das trevas em Hogwarts. Eles parecem querem aprender cruciatus, expecto patrono, avada kedavra. Uma palavra mágica e resolver, se não é isso. O mundo é muito mais complexo do que essa ideia de palavras mágicas. A gente precisa verificar esses elementos para resolver o problema. Né? E essa é uma questão que, quando você passa um período de vacas magras, como nós vamos viver períodos de vacas magras nesse período da pandemia, a gente vai ter uma necessidade de aprender a rediscutir o conteúdo para negociar, porque essa ideia, que talvez seja algo da nossa origem românica, do fiat justiça e apere et mundus, faça-se justiça, pereça o mundo, é uma ideia absolutamente irreal. Por quê? Porque você desestabiliza a atividade econômica, inviabiliza a atividade empresarial e faz o quê? Mata a galinha. Ou seja, você mata a galinha dos ovos de ouro, quando, na verdade, você tem que aprender, fazer com que a galinha produza o suficiente para que possa se repartir. Então, essa é uma questão que, às vezes, quando a gente entra nesse fla-flu, bavi, aí é galo e raposa, né? Você, né? Tem o coelho também, tem o pessoal do América, tem que respeitar o pessoal do coelho, né? Então, né? Quando você pensa nessas rivalidades, as pessoas acabam esquecendo que o mundo é muito mais complexo do que isso. É claro que no mundo político a gente está vivendo também esses discursos de ódio, né? Essa ideia difícil de lidar, os grupos de WhatsApp se tornaram insuportáveis, né? Porque tem sempre alguém. A gente fica dizendo assim, tem sempre um bolsomínio e um esquerdopata. Né? Aí você faz assim, se você é mais de esquerda, você se ofende se eu falo esquerdopata. Se você é mais de direita, você se ofende se eu falo bolsomínio. Mas, na verdade, a gente tem que entender que o direito é muito sério, não é sisudo, né? É muito sério para se limitar a mortadelas e coxinhas. Eu digo, você pode ser mortadela, você pode ser coxinha, você só não pode ser pamonha, porque pamonha é quem não estuda. Isso mesmo. Eu acho que a maior parte das dúvidas que estão surgindo aqui são a respeito do direito material. Eu até anotei algumas aqui. A primeira é essa questão aí da interrupção, né, e a suspensão do contrato de trabalho, que você até chegou a mencionar. A outra questão é sobre o vale transporte e vale alimentação. Se a possibilidade do desconto dessas verbas, a questão das horas extras, que eu acho que é um tema assim, que é muito difícil das pessoas trabalhando em home office, e uma questão assim que me intriga pessoalmente, que eu gostaria de ver sua opinião,
É sobre a recusa ao uso de máscaras no ambiente de trabalho, se isso poderia Beleza, já configurar a justa causa. vou fazendo como respostas às perguntas e micropalestras sobre cada um dos temas. Primeira questão, a questão da interrupção e da suspensão. A gente precisa perceber que, desde o artigo 5º da Lei 13.979, essas situações não é licença médica somente, gente. Você precisa compreender. A gente está vivendo um paradigma novo, velho. A gente, velho é uma expressão bem baiana, a gente fala assim, é o velho, o rei, então vamos lá. Nesse ponto, você precisa entender que é um modelo diferenciado. A pessoa não está necessariamente doente, mas a pessoa precisa ficar no isolamento, porque teve contato. Então, por exemplo, o meu guitarrista veio aqui sábado passado, no domingo ficou molinho, quinta-feira testou positivo. Então, o que acontece? Eu tive contato com ele. Eu tenho que ficar em isolamento, velho. Por quê? Porque eu não posso estar em contato com outras pessoas, porque eu posso estar contaminado e estar assintomático. Então, a gente precisa fazer os testes e compreender. Claro, se a pessoa testou, né, e aí já volta ao trabalho. Mas se você teve contato com determinadas pessoas, e isso não depende de atestado médico, velho. E aí, o que acontece? Perceba, o sistema positivo, e isso é complicado, porque é um risco da atividade econômica. Mas essa é uma circunstância em que você só vai ter atestado médico se você estiver doente. E não é só isso, porque o afastamento para uma situação de quarentena, para uma situação de afastamento das atividades, por quê? Porque teve contato com pessoas que estavam contaminadas, é algo que é uma ideia de preservação da saúde, velho. Então, isso aqui é algo complexo. Por quê? Porque, do ponto de vista técnico, até 15 dias, o ônus é do empregador. E como o protocolo fala em 14 dias de afastamento, esse é um período que vai se tornar risco da atividade econômica. É claro que, se o indivíduo está armando, se o indivíduo está inventando, se está dando uma desculpa para não trabalhar, não somente é uma situação que gera uma falta grave e potencialmente até uma despedida por justa causa, claro que a gente vai ter que verificar a gravidade dos elementos dos prejuízos, né? Mas é uma situação que não há direito subjetivo a faltar. Há, na verdade, uma situação decorrente que até 15 dias é ônus do empregador. Depois disso, passa o INSS, mas depois disso é só por recomendação médica. E aí sim Mas você até vai ter colocando aqui, desculpa, ela falou, mas às vezes o meu chefe não vai me permitir faltar. Eu tenho que ficar em isolamento. Perceba, essa é uma circunstância que é uma noção de complexidade. Aí você vai dizer, olha, chefe, eu estou assintomático, mas eu tive contato. O senhor quer que eu vá trabalhar? Tudo bem, eu vou lhe dar um abraço. Entende? Porque, perceba, a gente está vivendo, e isso é uma questão complexa. As pessoas percebem que é uma situação de alteridade, compreender a dor do outro. Né? Agora, perceba, o cara diz, não, mas é que eu estou com medo, porque no transporte público é um dos lugares onde tem mais contaminação. É verdade, mas aí é um ônus e nem tudo é favorável ao empregado. O medo por si só, tá todo mundo com medo, tá todo mundo paranoico. Nessa vida da pandemia, todo mundo ganhou peso e está com algum tipo de problema psicológico, ou quiçá psiquiátrico. Mas perceba que esse medo, esse temor de ir ao trabalho é algo que na iniciativa privada não se justifica. Você vai ter que ter uma situação. E se o empregador não acredita na sua palavra, aí você vai fazer o seguinte, olha, letra A, você vai e potencialmente pode contaminá-lo ou não contaminar e não tem problema nenhum, ou, ao contrário, né? Você não vai e assume os riscos, depois vai à Justiça do Trabalho pedir a devolução desse valor. Porque, na circunstância, perceba, credibilidade, confiança não se outorga por decreto. E essa é uma circunstância. Você receba a minha solidariedade a quem fez a pergunta. Quando o chefe diz, não posso, presídio que você trabalhe, você que vai ter que assumir esses riscos. Né? Eu saí uma matéria no UOL esse final de semana, né, especificamente sobre os profissionais de educação,
que estão com medo do retorno às atividades presenciais. Porque o pessoal pensa em retornar, o pessoal do ensino fundamental, em que você tem mais contato ainda com criança, mais contato físico, e as pessoas estão com medo, mas esse medo é uma situação que pode gerar uma patologia psicológica, psiquiátrica, mas o fato é que nessa circunstância, não tendo o dado objetivo de contato com alguém, a priori você tem que trabalhar. E isso vai gerar uma grande confusão. Deixa eu ir para a pergunta seguinte. Uma das questões, você falou sobre a questão das horas extras. Esse é um tema que eu vou dizer, vai ser um tema que vai bombar, usa essa expressão bombar aí em Minas Gerais, vai bombar, top hits na Justiça do Trabalho, né? Que é a questão, porque o artigo 62, inciso 3º da CLT, inserido pela reforma trabalhista, vai colocar o teletrabalhador como um dos trabalhadores sem controle de jornada. Mas perceba, quando a MP 927 respaldou colocar o pessoal em home office, ele simplesmente estava tentando manter uma atividade econômica. Só que os empregadores começaram a continuar a exigir horário. Opa, se você começa a exigir horário, já começa a complicar. Professor, por exemplo, a gente tem hora para dar aula. Então, o que acontece? Uma coisa é você gravar aula e disponibilizar para os alunos, num modelo totalmente online, né? Totalmente de aulas online. Outra coisa é a aula telepresencial, aula mediada por tecnologia. Eu continuo na Universidade Federal da Bahia, eu continuo na Unifax, dando aula, imagino que na PUC seja semelhante, né? Você está dando aula no seu horário de aula, especificamente, você tem horário. Então, perceba que essa, mutatis mutandis, mudando isso para um exercício de atividade de escritório, mas que você tem que ficar o tempo todo online, em contato com o empregador, a possibilidade de haver um controle de jornada vai fazer o quê? O mesmo fenômeno que já ocorre com os outros incisos do artigo 62. Os incisos do artigo 62 falam do trabalhador externo, mas o trabalhador externo que tem que chegar na empresa de manhã e tem que voltar para a empresa no final da tarde ou de noite, ele tem horário para entrar e para sair. Você pode até admitir uma flexibilização do intervalo entre a jornada, mas horário para entrar e para sair ele tem. Então, você não vai dizer que ele não tem controle de horário, né? A mesma coisa, o autoempregado que se confunde com o empregador, né? Em que você não teria um controle de jornada. Mas o cara é chefe da seção, tem horário para entrar, fiscaliza. Só não bate ponto. Mas tem lá alguém olhando o horário que ele entra e que ele sai? Vai ter hora extra. Então, nós vamos ter um fenômeno semelhante no teletrabalho. O teletrabalho roots, o teletrabalho raiz, ou seja, aquele que você presta o serviço, que importa é o resultado, é uma situação diferenciada da pessoa que está trabalhando e tendo horário para começar e para terminar. Se extrapola, vai ter hora extra. Agora, está isso na lei? Não, isso vai ser uma construção jurisprudencial facílima que a gente vai ter. Agora, claro que tudo vai depender de prova, não é uma disciplina jurídica, e isso é sempre algo complexo. Por quê? Porque a gente vai ter sempre resistência, pretensão resistida, a gente vai verificar isso na situação fática. Outra pergunta que você fez, muito interessante também, muito comum. Vem cá, professor, estou em teletrabalho. O empregador pode deixar de me custear auxílio, ticket de refeição, vale transporte? A resposta, sim, claro. Por quê? Porque se você usa o vale transporte para alguma outra função que não seja trabalho, casa, casa, trabalho, você empregado está errado. Porque o vale transporte é só casa, trabalho, trabalho, casa. Vale transporte não é para ser moeda alternativa, não. E se você não está saindo de casa, você não precisa ter o benefício e, obviamente, não vai ter o desconto, né? Quase que você custeia até 6% do valor. Ticket de refeição é justamente para custear a refeição no ambiente de trabalho. Você está em casa. Então, não. Agora, para dar a expressão, porque isso muda
de norma coletiva para norma coletiva. O chamado ticket alimentação. O ticket alimentação não tem a ver com a prestação do trabalho, tem a ver com o contrato. É o equivalente a, no passado, se dava cesta básica. E isso o empregado continua a ter. Então, nós vamos ter que entender a ratio da previsão normativa correspondente, por quê? Porque não são preceitos previstos em lei, normalmente em normas coletivas ou de maneira regulamento de empresa ou no contrato individual. Então, a gente vai ter que ver o que é que pode ser devido. Tinha uma quarta pergunta, me perdi. É isso mesmo. Tem mais duas aqui que o pessoal colocou. Sobre a questão do contrato de trabalho intermitente, se pode haver a suspensão ou interrupção desse contrato, se grávida, em situação de contrato intermitente, como que ficaria a situação dela? E há uma pergunta aqui bem interessante, que a empresa obrigou seus funcionários a tomar ivermectina. Isso pode? Bom, vamos conversar sobre isso. Espera aí. 3 questões interessantes, né? Eu tinha também a questão da justa causa, se não se vacina ou algo do jeito. Da Né? máscara, Era a quarta pergunta que eu não respondi. Vamos falar disso primeiro. Primeiro falar da justa causa e depois falar da ivermectina. Perceba. Letra A. O empregador pode exigir que você tome uma vacina, ou o empregador pode exigir que você tome a ivermectina, azitromicina, o kit COVID, que foi tão propagado pelo governo? Essa é uma questão interessante, não é mesmo? Por quê? Porque nós temos uma grande polêmica em relação ao chamado kit COVID. Há quem considere a melhor coisa do universo, a que deva ser adorado, só as emas que não gostam, e há quem diga que é, na verdade, algo que está causando, inclusive, problemas de saúde. Bem, essa é uma questão que aqui é complicada, porque eu não quero entrar em aspectos políticos. Mas, se estabelecido que esse kit COVID é efetivamente eficaz para o combate e demonstrado cientificamente, até hoje eu não vi nenhuma informação, eu vejo estudos, mas não nenhuma informação de que é dado, o empregador poderia exigir. O problema é que nós estamos vivendo num período complicado, né? E nós estamos na situação de que ninguém acredita nisso, mas se você ficou contrário, opa, vou tomar ivermectina por cautela, porque mal não vai fazer, nós estamos tendo as primeiras discussões sobre problemas gástricos decorrentes disso. Então, é um elemento complicado. Eu não estou querendo entrar na briga política, mas parece-nos que, em que pese todo o entusiasmo do senhor presidente da República e dos seus asseclas, não há uma comprovação científica que esse kit COVID seja algo que realmente blinde alguém. A gente pensa na vacina. A vacina é complicado, porque o próprio governo, que negava a vacina, agora assume a vacina e diz que vai tentar vacinar todo mundo. Opa, a vacina é diferente de um kit. A vacina é de uma política pública, né? E aí, por isso que eu digo, o próprio governo federal está buscando ter vacina para todo mundo. Então, numa determinada situação que se estabeleça uma política pública de vacinação, se for disponibilizada a vacina de forma gratuita, o empregador pode exigir que o seu empregado se vacine. Por quê? Porque aí nós estamos... mas há discussões sobre a eficácia da vacina. Mas espera aí, aqui nós estamos num outro campo, de surgir outras cepas, de todo lado. A discussão é, a vacina foi aprovada pelo próprio governo como política pública. Não é uma discussão sobre se isto é ou não é, se acredita ou não acredita.
A noção da vacina, sim. Agora, perceba, o empregador pode disponibilizar a vacina? Ainda não. O empregador pode exigir que o empregado esteja vacinado para continuar com o posto de trabalho? Ainda não. Por quê? Porque ainda nós não temos vacina para todo mundo ainda. Então, o empregador vai conseguir, vai furar a fila, é isso? Então, por exemplo, eu tenho 48 anos. Eu estou longe de ser vacinado, mesmo sendo cardíaco. Então, perceba, eu quero me vacinar, mas eu não posso, porque eu não estou furando fila. Como é que você vai exigir? Se a gente passa por uma outra etapa de amplo acesso à vacinação e pela via pública, ou admitido que o empregador possa comprar a vacina e aplicar, né? E se isso é polêmico, isso ainda não é possível. Mas se é admitida que essa atividade empresarial possa ser feita, aí eu não tenho a menor dúvida que sim. E se o empregado recusar a vacina, pode ser despedido? Pode. Não vai ser uma despedida discriminatória. Vai ser por justa causa? Vai depender. Vai depender se ele tem motivo. Porque, por exemplo, se o empregado diz eu não posso porque essa vacina tem um determinado princípio ativo que eu tenho alergia, ele não pode ser obrigado a tomar vacina. Imunodeprimido, né? Que não pode tomar determinados tipos. Isso. Então, se nessa circunstância eu tenho o direito a recusar a vacina. Que é diferente de você dizer, eu não quero porque eu não acredito na vacina. Não. Isso não é argumento. Agora, eu tenho algum tipo de complicação para tomar essa vacina, eu posso ser despedido, sem ser uma despedida discriminatória. A gente vai ver sempre se é possível uma acomodação razoável. Por quê? Porque nem todas as atividades vão voltar para a atividade presencial. E se o empregador pode manter como atividade telepresencial, em home office, se ele pode manter em home office e não mantém porque o empregado não quis tomar a vacina, a despedida vai ser discriminatória. Vai tomar-lhe uma porrada boa no seu trabalho. Por quê? Porque você poderia, ele estava em home office, ele quer continuar em home office, você não está precisando especificamente dele, mantém outros trabalhadores em home office, e só porque eu me recusei a tomar vacina. Aí vai ser discriminatório. Então, perceba como é uma questão de sintonia fina. Né? A gente vai ter outra questão que um colega colocou, né, da pessoa com comorbidade, né? A gente pode usar em esse raciocínio. Se ele pode ficar em home office, mas por um luxo o empregador não quis, né? Aí, nesse caso, ele não pode ser despedido por justa causa, né? Por justa causa, não. E eu... Perdão, que tá frio aqui. Né? Nesse ponto, espero que não seja Covid, né? Nesse ponto, o que é que a gente... Tem que fazer piada com coisa séria, mas o fato é que a gente tem que encarar as nossas necessidades. O que é que a gente precisa ver? Eu diria mais. Se a empresa continua com a atividade home office, apenas uma parte da atividade produtiva voltou, e aquela atividade desenvolvida pelo empregado poderia continuar em home office, parte dos empregados continuam, esse capricho do empregador para querer aquele empregado especificamente na atividade presencial, e ele, empregado, tem alguma comorbidade que impede ele tomar a vacina, para mim essa despedida vai ser discriminatória. Aqui a questão é mais polêmica. Comorbidade pela doença, né? Se não é o caso da vacina. Exato. A gente pode usar o mesmo raciocínio, né? A lógica então, é perceber se há um argumento razoável para a recusa. E tendo argumento razoável para a recusa, a etapa seguinte, antes de pensar em despedir, é possível acomodar? Porque uma coisa é a empresa que não estamos mais fazendo home office. Nossa empresa precisa ser presencial. Se tem de ser presencial, não vai ter home office, aí pode despedir. Agora, se vai manter alguma parte do home office, e não tenho a menor dúvida, senhora Fernanda, que a ideia do home office hoje
nós estamos superados os preconceitos. A gente vai continuar muita coisa em home office, porque muita, inclusive na justiça. Eu não tenho dúvida que a gente vai voltar, em algum momento, quando isso for possível, a atividade presencial, para audiência de instrução. Mas a audiência de conciliação, razões finais, despacho com o juiz, para que ter audiência presencial? Você faz da sua casa mesmo, sem precisar botar um terno. Então, eu não tenho a menor dúvida que a gente vai ter outras formas de comunicação. E aí é preciso entender isso, como a gente vai enfrentar. Eu tinha mais dúvida sobre a gestante. Gestante, a Lei 14.020 trouxe uma disciplina diferenciada que não estava na MP 936, então é preciso consultar esse elemento. E tinha uma outra pergunta também. Do contrato intermitente. Contrato intermitente. Bem, contrato intermitente, suspender contrato intermitente é uma situação que não é impossível, mas não faz sentido. Porque se você não vai te convocar, se você não vai convocar o indivíduo, né? Agora, não, eu quero suspender o contrato intermitente para ele receber o benefício emergencial. Opa, aí qual é a circunstância? Na verdade, essa é uma hipótese que você vai ter que verificar, porque o contrato intermitente por si só depende de convocação. Não vai ter convocação nesse período, o contrato está em curso. Então, suspender o contrato intermitente para que o indivíduo possa receber o benefício emergencial é uma possibilidade, só que você vai ter que verificar a previsão específica do próximo benefício emergencial, porque hoje não tem mais. Aí o que é que você tem hoje? E as pessoas confundem o auxílio emergencial. Só que o auxílio emergencial é para quem está desempregado. E quem está com contrato intermitente está empregado, só não está convocado. Ele fica num limbo jurídico, né? Fica no limbo. Ele não está ganhando, mas em compensação ele não tem nenhum tipo de auxílio. Exatamente. Então, para ele, muitas vezes é melhor abrir mão do posto de trabalho. Decisão do contrato, extinguir o contrato de trabalho. Eu não ouvi. Extinguir o contrato de trabalho dele de alguma forma para que ele possa... Ele pode ter auxílio emergencial. Com certeza. Então, eu acho que as perguntas foram essas, professor. Acho que, nossa, não são super pontuais. São 6h58. Então, eu quero dizer a todos e todas que foi um prazer aqui. Quero conhecer todos e todas aí no meu Instagram e acertar com a professora Fernanda que quando tivermos aí a possibilidade de eventos presenciais, me lembra do Sidney Magal. Me chama que eu vou mesmo. Com certeza. Muito obrigada, viu, professor Rodolfo? Foi muito boa a palestra. A palestra vai estar disponível a gravação aqui no canal da PUC Minas Lives. Eu vou procurar saber na assessoria de comunicação como que eu faço para passar isso para o senhor, tá? Manda o link, se me autorizar a fazer o download, eu boto lá no meu canal e divulgo aí a PUC. Vai ser um prazer. E combinado. Convido a senhora, seus alunos e todos aqui que quiserem assistir a audiência comigo, é só mandar uma mensagem lá no Instagram, no direct, que eu mando o link. Foi um prazer. Muito obrigada, viu, professor? Até mais e se cuide. Amém. Fique em casa. Botando minha